Glória a Deus, ótima noite, povo de Deus. Nós estamos aqui na Casa de Oração Vidas. Hoje é a nossa primeira reunião aqui da nossa campanha das 23 noites, 23 noites que nós vamos orar aqui nesse local. Sabemos que em todo lugar nós temos que enfrentar muita dificuldade. Não teve um dia, tem até um amigo que conserta, todo lugar que eu vou é atacado, porque quando a igreja ela é diferenciada, o inimigo aparece. Então, infelizmente hoje nós estamos com um problema elétrico, mas estamos aqui funcionando malmente, como vocês estão vendo aí. Eu vou cantar 2 louvores antes de nós meditarmos na palavra de Deus. Eu gostaria de chamar a sua atenção, para você não ficar desanimado, porque às vezes as pessoas se desanimam. Foi uma luta para nós chegarmos aqui. Eu estou com quase 2 horas andando de ônibus para chegar aqui, mas chegamos no horário de começarmos aqui. Ontem foi uma batalha muito grande. Eu queria ter começado ontem, mas infelizmente ontem eu não pude chegar aqui no local. Então nós estamos enfrentando uma batalha. Eu quero ler com vocês aqui já. Eu já estou chamando a sua atenção para Efésios no capítulo 6. Vou cantar 2 louvores, abrindo aqui a nossa voz para a gente adorar ao Senhor Jesus. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Deus está aqui. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor. Vamos orar a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder, a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Senhor, eu te agradeço por estar aqui nessa noite para meditar na tua palavra. Eu vim aqui porque o Senhor está aqui. Eu quero ler nesse momento aqui com vocês que estão presentes aqui. O Senhor Jesus dizia que onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas no nome dele, ele disse: eu estou aí no meio. Gostaria que você abrisse aí, em Efésios, no capítulo 6, no versículo de número 10, ele diz assim, no demais, irmãos, olha lá, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Olha aí, hoje nós estamos começando essa campanha e já estamos recebendo esses contra-ataques aí. Foi uma luta para nós chegarmos aqui, uma viagem que eu poderia chegar em pouco tempo. Eu demorei quase 2 horas para chegar hoje aqui nesse local. Uma luta, desde 3 horas da tarde nós estamos fazendo a preparação, mas tem coisas que a gente tem que pensar, por quê, Às vezes Deus ele nos deixa a gente pensar, por quê? Por que isso está acontecendo? Esse é o motivo dessa campanha de 23 noites. A gente tem que se preparar. Se preparar para quê, missionário? Você está dizendo. Se preparar para a vida espiritual. O apóstolo Paulo ele dedica esse capítulo 6 para a família, para os filhos, para os pais, para os servos e senhores, e apresentando para a igreja aquilo que ninguém gosta de falar, que tem muita gente aí que não gosta de falar desse tema, que é a guerra espiritual. O maior problema do ser humano é a batalha espiritual. Hoje muita gente pensa que o diabo não existe, viu?
Primeira coisa que eu quero deixar nessa mensagem de hoje é que as igrejas de hoje, elas não falam no diabo. Observem bem, a igreja que não fala no diabo, eu vou radicalizar aqui, você pode até compartilhar o que eu vou falar agora para você aqui, pode gravar, pode transmitir aí, a igreja que não mostra para os seus membros o diabo, é uma falsa igreja de Jesus, é uma igreja mentirosa, é uma igreja que engana as pessoas, porque o próprio Senhor Jesus disse isso, não eu. O próprio Senhor Jesus, ele nos ensinou nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, que a vida cristã não era um mar de rosa. Eu falei aqui, coloquei como versículo tema, nós estamos orando e jejuando 23 dias, começamos hoje o nosso jejum, e o tema do nosso jejum é essa palavra de Mateus 19:41. A Bíblia diz assim, olha, para você que não acredita, esta casta, ela não sai se não for com jejum e oração. Existem coisas aí, meu amigo, que você só vai vencer se você pagar o preço. Aí tem essas igrejas aí que pregam conversa fiada, basta só guardar o sábado, basta só ir para a igreja, basta só ir naquele culto de terça e quinta, basta só fazer a corrente. Meu amigo, todo dia é dia de batalha espiritual. Olha lá, a oração do Pai Nosso, o que o Senhor Jesus disse na oração do Pai Nosso? A única oração que foi ensinada por Jesus, eu acabei de orar para prestar, para que você pense nisso aí, Pai Nosso que estás no céu, olha lá, Deus maravilhoso, santificado seja o teu nome, glória a Deus, venha a nós o teu reino, olha aí, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Agora começa a vida material. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa nossas dívidas, que nós falhamos muito, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Você perdoa as pessoas que já lhe magoaram? Você já pediu perdão pelas pessoas que você feriu? Olha lá, aí você diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Olha lá agora, e não nos deixeis cair em tentação. O que é cair em tentação, amigo? Cair em tentação é cair no golpe do diabo. O que mais tem hoje é filhos do diabo do que filhos de Deus. Vou falar aqui bem claro para você entender. Hoje tem mais pessoas diabólicas do que pessoas de Deus. Basta olhar para o seu lado. Viu? E não nos deixeis cair em tentação. Agora, olha a última palavra. Mas livra-nos do mal. O mal aí, é com a letra L. É mal de maligno. O nome do diabo no Novo Testamento é maligno, porque ele tem o poder de transmitir maldade em tudo. Tem pessoas que têm maldade aqui no ouvido, nos olhos, no nariz, na boca, na mente, no coração. As pessoas malignas, elas existem, e elas são chamadas por Jesus em João 8,44 de filhos do diabo. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai, porque ele foi mentiroso e pai da mentira. Tem muita gente aí que fala assim para mim, missionário, dia de domingo eu não quero nem saber de igreja, eu quero saber da minha gelada, eu quero saber de curtir minha vida. Passa a semana toda trabalhando, o sábado para ele é um dia apenas para ficar dormindo, e o domingo é o dia de encher a cara. As pessoas vivem como se Deus não existisse, vivem que nem os animais. O Salomão diz lá no livro de Provérbios, que o ser humano ele morre que nem os animais, está entendendo? Agora há pouco eu vim aqui no caminho, tinha um cachorro grandão, morto no meio da rua, está ali, cachorro é cachorro, tem muita gente morrendo igual cachorro. Quantas pessoas vocês já viram falar que foi desovada nessa vida, né? Eu já vi muita gente desovada, jogada ali no matagal, né? Você já teve algum amigo seu, amiga seu, já desovado, jogada no lixo? Já viu? Já viu, Jefferson? Muita gente eu já vi. Eu falava para um amigo, ele dizia assim, que nada, o importa é beber. Aqui em Manaus tinha uma balsa ali no bairro de São Raimundo,
que ela levava para o Iranduba, antes de ter a ponte. E eu disse para um amigo aqui, ó, que bebia muito, e eu dizia assim para ele: olha, quando você for para o outro lado, não beba, porque você bêbado, você caiu nesse rio, você não vai conseguir nadar. Ele é um ótimo nadador. E eu falei para ele assim: olha, cuide da sua vida. Ele morreu com 25 anos, nunca esqueci. E ele caiu da balsa, os amigos que estavam bebendo com ele não viram quando ele caiu, viu? Porque estavam tudo bêbado. E o corpo dele foi achado no outro dia lá na praia, do outro lado do rio, nas pedreiras que tinha lá, né? Aí eu nunca esqueci daquele rapaz. E o que eu falei para ele, brincando, se tornou realidade. Que ele dizia assim: eu quero encher minha cara, eu quero beber sábado e domingo, bastante cachaça. E foi o que levou ele para o cemitério. Você está entendendo? Às vezes a pessoa pensa que nós estamos querendo o mal, nós estamos mostrando que o mal existe. Eu falei essa semana no local que existem amigos, existem pessoas que vão te levar para o bem e vão te levar para a morte. Todo mundo já teve essa experiência, talvez você já teve, como você já me contou. Eu já tive. O meu encontro com Deus, eu já falei aqui, vou contar para ti aqui, ó. De 10 aos 15 anos eu vivia como se Deus não existisse. Nem meus irmãos que estão assistindo a live, eles sabem essa história, que eu nunca contei para eles. Viu? Eles não iriam acreditar. Quando eu tinha 15 anos, eu me meti com 2 garotos que eram péssimos igual eu, que não tinham temor, não respeitavam mais meu pai e minha mãe, não ia para a igreja, não queria saber de nada. Aí eu fui dar um soco num cara lá, a uns 3 quilômetros da minha casa, e lá tinha um matagal. Era 10 horas da noite. E o cara disse: bora, vamos bater no policial ali. Ele não disse que era policial, ele disse que era um homem. Quando nós chegamos lá, o cara era um policial. Aí o policial estava morto de bêbado, mas conseguiu pegar o revólver e dar um monte de tiro na gente. Graças a Deus que nenhum de nós recebeu um tiro, porque senão eu estava contando a história aqui. Aí eu estou dizendo aqui para você, ó, se naquele dia eu tivesse morrido, eu estava no inferno. Você não concorda? Porque eu não estava nem com Deus, eu não tinha nenhum compromisso com Deus. E naquela noite eu tinha, se eu enfrentasse um policial, eu ia morrer. E aqui atrás de mim tinha um matagal de 12 quilômetros. 10 horas da noite, você encarava o matagal, foi a única solução para mim. Nós éramos 3. Nós 3 entramos naquele matagal. Um foi para um lado e eu saí lá no final do matagal, na escuridão, viu? Me arranhei todinho. 11 horas da manhã eu estava tomando banho quando eu vi a voz de Deus falando assim: ei, era para você ter morrido hoje, viu? Não sei se você já teve essa experiência de Deus falar contigo, mas eu ouvi a voz de Deus quando eu estava tomando banho ali naquele chuveiro. Veio aquela voz que disse assim: ei, era para você ter morrido hoje, viu? E eu peguei, fiquei pensando. Aí naquele dia, naquela semana, alguém me convidou para ir para a igreja e eu resolvi mudar meu caminho. Então, para os meus irmãos que estão aqui me ouvindo, as pessoas que me conhecem pelo YouTube, pelo Facebook, eu mudei de vida a partir do momento em que eu tive um encontro com Jesus. Foi preciso acontecer aquilo para mim pensar na minha vida, viu? A partir daquele dia eu pedi perdão do meu pai, da minha mãe, me reconciliei com a vida, tá entendendo? É o que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui, ó. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Eu quase caí numa cilada, viu? Quase eu perdi minha vida. Você que está me assistindo aqui, ó, quantas vezes você não caiu numa cilada? Pense bem, quantas vezes você caiu de cilada que você? Isso aqui foi só uma, tá entendendo? Mas eu tive muitas coisas na minha vida em que hoje eu estou contando aqui para você. Estou contando só uma aqui, que eu poderia ter morrido, né? O cara tirou menos de 20 metros para mim aqui, ó. E eu estou aqui contando a história para você, né? Então eu quero dizer para você nessa noite, ó, nessa mensagem: cuidado com as ciladas do diabo, cuidado com quem você está andando. A Bíblia diz que há caminho que ao homem parece direito, mas no final é caminho de morte, viu? Então olhe para onde você está indo. Essa mensagem é para todos que estão aqui do nosso grupo de oração, pelo Face.
começando a nossa campanha. É por isso que nós estamos orando aqui, para que Deus dê o livramento. Você acredita no livramento? Né? Aqui na minha frente tem um rapaz que o carro dele capotou e só ele está aqui, ó. Outro dia eu vou mandar ele contar o testemunho, né? Mas ele capotou o carro lá com os amigos, né? E só ele está aqui contando a história. Você que está aí me ouvindo talvez tenha tido essa experiência de um escape, de um livramento, né? Quantas pessoas não tiveram livramento na sua vida? Quantas pessoas Deus nos deu uma outra chance, né? Se Deus está mostrando para você nessa mensagem, eu digo até essa palavra: Deus, Ele sempre Ele nos quer no céu. Deus não quer a gente no inferno não, por isso que nós estamos pregando o Evangelho. Tem pessoas que estão ouvindo essa mensagem e vão mudar de vida. Tem outras que não, que acham, deixa a vida me levar, está entendendo? Deixa a vida me levar, como muitos dizem aí. Aí que o barraco desabou, muitos dizem aí, né? Tem uma música que diz aí que o barraco desabou, né? Você só vai se preocupar quando o barraco desabar. Você só vai se preocupar quando perder tudo aquilo que você conquistou. Por isso que eu estou convidando você nessa noite para orar, para viver essa campanha de 23. Hoje nós começamos o jejum, de 3 horas de jejum, de 6 horas da manhã até 9 horas. Você não pode tomar café. É 3 horas, você ouvindo louvor, você lendo a palavra. Amanhã nós vamos estar aqui nesse culto, abrindo o nosso jejum. Estaremos fazendo a oração da manhã aqui e pregando a mensagem da Escola Bíblica Dominical. Desperta para a vida espiritual. Amanhã o nosso culto é às 18 horas. Nós estaremos fazendo reunião dia de domingo às 18 horas. De segunda a sábado, como hoje é sábado, nós estamos pregando às 19 horas aqui no bairro de Jesus Me Deu, nessa casa simples, nessa igreja. Vamos adorar ao Senhor Jesus. Vamos orar nesse momento. Gostaria que você ficasse em pé aí na sua casa, aqui na nossa igreja. Nós vamos fazer uma oração. Coloque a mão no seu coração nesse momento. Eu gostaria que você que pode falar, diga o que você quer que Deus faça. Uma coisa que eu mais admiro aqui na oração é: Deus quer ouvir a tua voz. Deus quer que você diga: olha, Deus, estou precisando de tudo. Pode dizer: estou precisando de roupa, estou precisando de uma casa, estou precisando de uma nova vida. Pode dizer. O nosso Deus, Ele está ouvindo qualquer oração, meu Deus. O que muitas vezes está acontecendo é que falta somente uma oração para tudo mudar. Só está faltando você orar. Talvez as coisas não aconteçam porque você só reclama. Mas hoje eu quero que você diga: Senhor, eu agradeço por estar vivo hoje. Eu agradeço porque o Senhor me deu essa oportunidade. É o momento da prece, é o momento da oração. Coloque a mão no seu coração. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu te agradeço por estar aqui nessa noite, nessa casa simples, nesse lugar simples. Eu te peço que o Senhor ouça a nossa prece, a nossa oração. Abençoe esse homem, essa mulher que está recebendo esta palavra nos hospitais, nas UTIs, na CTI, nos pronto-socorro, nas clínicas particulares, nas UPAs. Que o Senhor toque nessa criatura que está dentro de uma rede, de uma cama, que está dormindo no chão, essa pessoa que não tem o que comer, essa pessoa que não tem o que vestir, essa pessoa que está desempregada. Eu te peço nesta hora, meu Pai, que o Senhor venha abrir a janela do céu e derramar uma bênção sem medida, meu Pai. Todos aqueles que estão fazendo esta prece, que estão fazendo um pedido, que o Senhor ouça o pedido desse homem, desta mulher, agora, nesta hora. Senhor, aqui nós estamos abrindo o nosso projeto. Sabemos que a dificuldade é grande, mas eu sei que o Senhor vai se levantar e vai nos dar a vitória. Eu confirmo, meu Deus, essa prece que estamos gravando para a internet. Mesmo gravado, que todos aqueles que vão receber esta oração sejam ricamente abençoados. Eu declaro a oração no poder e autoridade do poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga amém, diga eu creio, diga eu tomo posse. Mande seu pedido de oração para o 92992885959. Amanhã nós vamos continuar a nossa campanha. Hoje vai ser um culto pequeno que nós estamos ajeitando, mas amanhã nós vamos transmitir o culto com louvor, amém? Vamos cantar mais louvores e vamos celebrar mais ao Senhor. Que a paz esteja em cada coração. Até amanhã, se o Senhor nos permitir, nesse grande domingo na presença de Jesus. Paz esteja convosco.